outras ações que seriam bastante eficazes, né? Porque a gente sabe que o armamento, embora muitas vezes de CACs e de outras pessoas que têm posse legal dessa arma, podem cair na mão do crime organizado. Como é que o senhor vê essa dificuldade de barrar essa entrada das armas aqui, que vem muitas vezes dos Estados Unidos? Primeiramente, quero fazer uma correção aqui, né? Agradecer ao João Carlos pelo convite e o William, né? O William colocou aqui que seria interessante eu saber quem que é o Lincoln. Eu sei, né? Eu sou de Minas, eu não sou de São Paulo. O Lincoln aí é um promotor de São Paulo. Eu sei quem é o 01 da promotoria de São Paulo. Provavelmente, né? Vocês não sabem. Talvez possam pesquisar aí agora. O nome dele é Paulo de Tarso. Tem feito um trabalho muito sério e eu sei que é uma pessoa que pode contribuir no combate ao crime. A senhora, né, Letícia, falou que confia no sistema judicial brasileiro, né? Deveria se fazer um levantamento para a população brasileira, para a gente ouvir da população brasileira qual que é o nível de confiança que eles colocam nisso. Eu sou advogado, eu sou policial militar, eu sou deputado, praticamente membro, falo praticamente que eu estou sempre lá, da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu posso garantir que o sistema judicial brasileiro, ele é um dos mais caros do mundo, mas está muito longe de ser o mais eficiente, muito longe. Se fala tanto a respeito da organização do PCC, eu acho que não é segredo para ninguém que o PCC forma advogado há muito tempo e forma essas pessoas para ocupar espaços dentro do Poder Judiciário. Isso também é uma coisa bastante clara. Agora a senhora fala o quê? Que parte do armamento viria dos Estados Unidos para poder armar essas organizações criminosas. Isso é uma afirmação que diz respeito a organizações privadas que vendem armas? Isso é uma afirmação que o governo americano estaria armando o crime na América Latina? O que é essa pergunta efetivamente? Porque a gente tem que deduzir algumas coisas de uma pergunta assim, né? O que eu posso te garantir é o seguinte: não é a arma do CAC, não é a arma do colecionador, do atirador e do caçador que vai parar nas mãos do crime. Isso é exceção. O crime ele é muito bem armado e ele consegue isso com o seu relacionamento, principalmente através de países que compõem aqui a América Latina. Como é que se resolve o problema da criminalidade? É com pulso firme. É colocando o bandido na cadeia e não apenas colocando, mas fazendo com que ele fique preso. Hoje no Brasil o que nós temos é uma abordagem patética, é uma abordagem fraca, onde a pena ela passa a ter como objetivo principal não punir. Pena deixou de ser, por objetivo principal, a punição. Mas passou a ser o quê? Como reinserir o preso na sociedade, como educar o preso. Sabe? Qual que é essa credibilidade que parece, né? É o que eu estou entendendo aqui, que vocês depositam no nosso sistema judicial. Por que, por exemplo, vocês não tentam ir em outros países e explicar que no seu país, o Brasil, o cara comete um crime e continua tendo direito à visita íntima? Mas nem os direitos sexuais ele perde, ele continua recebendo a esposa em casa. Explicar que ele foi preso, mas que, apesar de ser preso, eles têm direito de sair no Dia das Mães, de sair no Natal, e que mesmo fazendo isso, a maioria consegue reincidir na prática delituosa. Eles reincidem. Eu cansei de prender cara que sai para saidinha de Dia das Mães e muitas vezes mata a própria mãe na saída. E parece que está tudo normal. Parece daqui a pouco, por resistência a essa conquista do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro junto ao governo americano, vão dizer que o sistema penal no Brasil funciona muito bem e que o preso está se recuperando ou sendo punido. Porque além de não punir o que uma pena deveria fazer, o nosso sistema também não recupera. Olha, se a prisão por bastante tempo solucionasse o crime, acabasse com o PCC, o Marcola, que está aí preso há bastante tempo, teria ajudado a gente a desmantelar a facção. Se a senhora tivesse um vizinho criminoso e ele fosse preso, tenho certeza que cada dia que ele passasse preso seria um dia de felicidade para a senhora. Agora, voltando à questão do judiciário, eu com certeza concordo com o senhor de ter muitos problemas, tanto de ineficiência, quanto de liberação de presos que não deveriam ser liberados, seja para saidinha, seja
para um regime mais benéfico para o preso. Porém, se a gente abre mão do sistema judicial, a gente está numa ditadura, né? É isso que o senhor sugere? O senhor sugere que tipo de combate, então, seria eficaz? A gente está falando de execução, de pena de morte? O que o senhor sugere? Não, a primeira coisa que eu vou sugerir é o seguinte, que quando um juiz for descaradamente pego no flagra em envolvimento com o crime, ele não receba como punição a aposentadoria compulsória. Por que que os bandidos de dentro do poder judiciário não são punidos? Porque grande parte da mídia bate pesado nos políticos e tem que fazer isso. O político tem que ser cobrado, mas eles são totalmente afáveis na hora de cobrar o poder judiciário. Isso acontece no Brasil porque o poder judiciário ele está agindo em desequilíbrio dentro do sistema de pesos e freios e contrapesos que deveria reger o sistema republicano. Igualdade de poderes entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Hoje, o poder judiciário manda nesse país. Hoje, um juiz que é bandido, o máximo que vai acontecer com ele é ser aposentado e manter os seus direitos. Isso é uma vergonha. Tá na cara que não tem como dar certo. Hoje o poder executivo, ele só governa agindo em parceria com o poder judiciário. E hoje o poder legislativo, ele está completamente destruído, esculhambado. O poder legislativo deveria representar a maior parte do interesse da nação, né? Através da nossa democracia, ele é destruído por aquelas pessoas que dizem lutar pelo Estado democrático de direito. E de que forma elas lutam por isso? Fortalecendo a vontade do povo? Não. Fortalecendo as instituições republicanas. Só que essas instituições republicanas foram tomadas de assalto há muito tempo. Então, assim, eu sei que muita gente não sente o crime porque está lá vivendo no seu condomínio fechado, com segurança 24 horas. Agora, eu que sou de origem pobre, eu como policial militar que estou nas ruas, eu sei o que é um bandido, tocar o terror no seu bairro. E muitas vezes a polícia chega a prende o sujeito e às vezes em menos de 24 horas ele está solto para tocar o terror contra aquele cidadão daquele bairro que teve a coragem de chamar a polícia. Então, ao invés da polícia conseguir resolver o seu problema, acaba agravando a situação. Por culpa da polícia? Não. Porque a polícia prende, mas o sistema solta. Agora, deputado, eu concordo com o senhor, tá vendo? Eu concordo com o senhor que juiz, desembargador que desvia de função, comete crime, é um absurdo que ele seja aposentado compulsoriamente, recebendo todos os seus salários, mas felizmente parece que isso está mudando. Teve uma decisão de agora, né, dessa semana ou da semana passada, do próprio Supremo Tribunal Federal, que muda essa história para, de fato, punir esses juízes para que eles não sejam mais iguais do que os outros. No entanto, não posso deixar de apontar uma incoerência no discurso não só do senhor, tá? Que fique bem claro, mas de toda uma parte da sociedade que condena veementemente os criminosos, de fato, e defendem uma justiça que mantenha eles na cadeia. Depois de condenados, eles devem ficar muito tempo na cadeia. Isso é o que vocês defendem, inclusive o senhor defendeu. Eu não consigo entender por que os senhores, quando a prisão atinge um de vocês, no caso do 8 de janeiro, vocês vão para o Congresso, vão para as ruas pedindo anistia para que as penas sejam simplesmente perdoadas e essas pessoas que foram julgadas e condenadas pelo cometimento de crime voltem a frequentar supermercados, padarias, a andar livremente nas ruas. Por que essa incoerência, então? Bem, eu não vejo incoerência nenhuma. Perceba, o Brasil é signatário de tratados internacionais de direitos humanos. Direitos humanos devem existir para todos e não apenas para vagabundo. Ele tem que funcionar para humanos direitos. Quando você equipara em uma falsa equiparação a ação do crime organizado que pratica tráfico de drogas, latrocínio, homicídio, sequestro, você compara isso com os manifestantes do 8 de janeiro, que aqueles que mais abusaram do direito praticaram um crime de dano, você está fazendo uma falsa equiparação terrível. Porque
Se você pegar agora o Código Penal e procurar lá o crime de dano, você vai descobrir que se você sair agora da sede da Rede TV e ir lá num prédio público e quebrar uma janela, depredar o patrimônio público, dificilmente você vai ficar 24 horas preso. Mas essas pessoas estão sendo condenadas a 14 anos de prisão. Por quê? Por tentativa de golpe de Estado. Dentro do direito existe uma coisa chamada crime impossível. O crime impossível é aquele que não pode ser praticado por impropriedade absoluta do objeto. Quer um exemplo? Você não pode matar alguém que já morreu. Se você atira em um cadáver na intenção de matá-lo, sendo que ele já é um cadáver, você nunca vai responder por homicídio. Você pode responder, no máximo, por vilipêndio de cadáver. Como essas pessoas estão respondendo por tentativa de golpe, se o presidente da República não estava em Brasília, se não existia um ministro dentro do Supremo Tribunal Federal, o golpe estaria sendo praticado contra quem? Como que essas pessoas podem estar respondendo por tentativa de golpe armada? Se a única arma apreendida neste processo, William, isso está nos autos, está no processo do STF, o senhor pode pesquisar. A única arma apreendida foi uma baladeira, um estilingue, aquela arma utilizada para matar passarinho. Eu sei que o nosso exército é muito ineficiente e que ele tem munição apenas para 1 hora de combate, mas eu acho que ninguém no Brasil consegue vencer um tanque de guerra com uma baladeira, tá? Então perceba que a sua equiparação entre combate ao crime organizado e esse povo que está sendo perseguido no 8 de janeiro, que são inocentes, em sua grande maioria, foi uma minoria que depredou o patrimônio público, é simplesmente algo esdrúxulo, totalmente fora de contexto. E digo mais, daqueles que praticaram e depredaram o patrimônio público, existe algo no direito brasileiro que proíbe a acusação genérica. Se existem 10 pessoas no local e elas cometem um crime, cada conduta de cada participante, pela lei brasileira, precisa ser individualizada, sendo que todos os condenados do 8 de janeiro responderam de maneira genérica, como se todos tivessem praticado, aqui eu vou utilizar uma linguagem técnica, o núcleo do tipo penal, como se todos estivessem juntos, feito exatamente a mesma coisa. Cadê os direitos humanos? Aí não existe. Agora, eu querer que um latrocida, que um traficante, que um assassino apodreça na prisão, faz com que eu seja incoerente ao pedir que os perseguidos políticos do 8 de janeiro sejam soltos? Sinto muito, não faz. Deputado, o senhor, como policial militar, imagino que tenha flagrado vários assaltos pelas ruas aí de Belo Horizonte, em Minas, eu não sei onde o senhor estava lotado exatamente. Quando o senhor flagrava um assalto, pegava ali o assaltante com no linguajar popular, com a boca na botija, pegou, tal, salvou a vítima, não sei o quê, mas aí você foi ver, e não é incomum, ele estava com uma arma de brinquedo, uma arma falsa, chamado na linguagem dos policiais de simulacro. Aí o senhor liberava, então, porque ali, acabava Por que ele ia ocasionar nada? Não ia conseguir atirar com uma arma de brinquedo, né? Não. Isso aí é uma outra figura que também existe previsão jurídica. Se chama, no caso, você vai atirar numa pessoa porque você pensa que ela está com uma arma de brinquedo ou alguma coisa assim, se chama legítima defesa putativa. Ele está fazendo, mas não existe a liberação. Eu estou me referindo a você pegar o bandido e descobrir ali que ele está com uma arma de brinquedo, optar então por não prender, por não levar para a delegacia, porque a arma era de brinquedo. Porque eu posso fazer a mesma relação com a incompetência das pessoas que tentaram dar um golpe e não conseguiram por determinadas, por invariáveis que a gente desconhece, mas não tiveram a competência para dar o golpe. E por isso o senhor defende que elas não sejam condenadas. A mesma coisa, o criminoso que tenta assaltar com uma arma de brinquedo, ele não ia conseguir ali cometer um latrocínio porque ele estava com uma arma que não dá nenhum tiro. Não, na verdade não é a mesma coisa. Eu vou te explicar de maneira muito tranquila aqui porque não é a mesma coisa. Um assaltante que está com uma arma falsa, você tem que exigir que a pessoa do assaltado, da vítima, saiba que aquela arma é falsa ou não. E outra, é perfeitamente possível que alguém com uma arma falsa, pelo desconhecimento da vítima, venha a surtir efeito no seu intento criminoso. Ele pode pegar uma arma falsa e você não é especialista em arma
e entregar tudo para ele, e ele conseguiu praticar o crime de furto. Você está sugerindo aqui, para toda a audiência, que alguém com estilingue vai conseguir vencer o exército brasileiro? Que não era o estilingue, né? Não foi com o estilingue que quebraram toda a vidraçaria do Palácio do Planalto? A única arma apreendida, está nos autos do processo. Eles quebraram com pedras, com outras coisas, né? Mas eu repito, o Lula não estava lá. Os ministros do STF não estavam lá. Isso faz com que seja um crime impossível. Não estou pedindo para que essas pessoas não sejam punidas. Que sejam punidas com todo o rigor da lei. Qual que é o rigor da lei? Crime de dano. A lei deve ser aplicada de maneira igual para todos. Nós não podemos viver aqui uma distopia de George Orwell, né, da Revolução dos Bichos, onde existem os iguais e os mais iguais. Eles não podem ser mais iguais e por isso serem mais punidos porque são inimigos do PT, ou mais protegidos porque são aliados do PT. Não é assim que a lei funciona. Eu defendo um poder judiciário imparcial, que ele faz com que alguém que deprede o patrimônio público seja punido com o mesmo rigor, sem se importar se é de direita ou de esquerda. E não é isso que nós estamos vendo. É inegável para qualquer pessoa do primeiro período de direito em uma faculdade as violações terríveis de direitos humanos que foram praticadas nesse caso. Quando a gente passa a mão ou faz vista grossa para esse tipo de coisa, isso significa que um dia isso pode ser aplicado não contra os rivais políticos do atual governo, mas contra qualquer um que seja seus inimigos, né? Que eu saiba, estou fazendo pergunta aqui, não afirmação, que eu saiba, Celso Daniel era do PT, ele foi assassinado, não sei por quem. Toninho do PT era do PT, ele foi assassinado também. Quem será que matou Toninho do PT? Quem será que matou Celso Daniel? Eu quero que as pessoas que mandaram matar esses políticos de esquerda sejam punidos com todo o rigor da lei. É homicídio. Eu não estou nem aí se é de direita ou de esquerda. Eu tenho minha posição política. Eu sou de direita, mas a lei não. A lei tem que ser para todos. Se ninguém jamais foi punido por depredação de patrimônio público com esse rigor de 14 anos, como o MST, que já fez muito pior, como a esquerda que já colocou índio para dar flechada em policial legislativo dentro da Câmara dos Deputados, se nunca houve uma punição como essa, e uma flecha tem uma chance muito maior de matar, de tirar a vida de alguém. Se para alguém que faz isso nada aconteceu, por que tem que fazer para a direita? O que está acontecendo com esse país? Aonde está o princípio do indúbio pro réu? Aonde que está o princípio de que existe a necessidade de individualização das penas? Aonde está a imparcialidade do juiz, que fala que um juiz ele não pode ser vítima, julgador, promotor e agora executor da própria pena, como Alexandre de Moraes está fazendo? O que existe no Brasil hoje é a completa esculhambação do Poder Judiciário. E isso por quê? Porque eles deixaram de ser escravos da lei, porque conforme a nossa Constituição, o juiz tem que ser um escravo da lei, e passaram a ser senhores dela. É bom que no caso de Marielle Franco, que também era, né, uma política de esquerda, a gente teve um andamento melhor, apesar de todas as tentativas de interferência na investigação, né, deputado? Deputado, eu gostaria de retomar para a questão dos Estados Unidos e perguntar para o senhor como o senhor vê esse pedido de intervenção internacional dos Estados Unidos, sendo que uma bandeira muito cara à direita é o patriotismo, né? É o orgulho de ser brasileiro, é o verde e amarelo. Então, como é que o senhor vê essa defesa do patriotismo neste contexto em que você vai até os Estados Unidos pedir intervenção, que pode, inclusive, abrir brechas para intervenções sobre as quais a gente não tem controle, né? Afinal de contas, quando você dá esse direito, você tem ali várias brechas que você não consegue controlar depois. Como você vê isso? É interessante. A senhora falou que alguém estaria dando direito para o governo americano, por um ato unilateral, que foi um ato unilateral, declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Isso não aconteceu. O que aconteceu foi, aquele que será, espero eu, próximo presidente da República, o pré-candidato Flávio Bolsonaro, fez uma visita ao presidente Donald Trump. Eu estava lá em Washington também, né?
Não estive dentro da Casa Branca, mas aguardei ali nas imediações, porque nós sabemos como é importante para toda a América Latina, para todo mundo, que essas organizações narcotraficantes sejam esmagadas. Foi isso que aconteceu. Agora perceba, eu falei aqui de Celso Daniel, eu falei aqui de Toninho do PT, e a senhora vem falar de Marielle Franco? Nós já sabemos que mandou matar a Marielle Franco. O Brasil inteiro já tem essa resposta. Foi Rony Lessa. Mas antes dessa resposta ser conquistada, uma banda podre da imprensa, tentou até mesmo jogar isso na conta de Jair Bolsonaro. E agora que já tem a resposta, será que ainda vão insistir nessa narrativa? Isso não faz o menor sentido. Eu vou repetir aqui, agora, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, Letícia, que o que prejudica a soberania nacional é bandido praticando, às vezes, o Estado, agindo como Estado paralelo e praticando domínio territorial. E todos que fazem isso devem ser presos e apodrecer na prisão, porque são pessoas contumazes que, pela própria agressividade de suas ações, já comprovaram que não servem para viver em meio à sociedade. Porque aonde eles estiverem, eles vão fazer com que a prática do mal seja proliferada e vão ferir o nosso Código Penal. Então, toda ajuda nesse sentido é muito bem-vinda, até porque vocês conversaram aqui com um especialista de combate ao PCC há mais de 20 anos, que tenho certeza, se perguntado for, ele vai falar a mesma coisa que eu. Por esse ou por aquele meio, o poder do PCC até hoje apenas aumentou no Brasil. Está na hora de frear, está na hora de realmente resolver esse problema. É isso, eu gostei, hein? Gostei, deputado estadual Cristiano Caporeso, deputado do PL de Minas Gerais, Letícia Sorg, nossa jornalista, analista do Rede TV News. E é isso, viu, deputado? Não leve pro coração, não. Que é isso mesmo, eu gostei. Eu falei que o crime da Marielle foi resolvido, tá? Eu não tô falando que não foi. Eu achei que, apesar de todas as interferências, foi um avanço em relação aos casos anteriores, em que a gente não teve resposta. Nisso a gente concorda. E eu convido a voltar sempre que quiser, viu, deputado? Pode ter nosso contato aí também, pode mandar mensagem, quero falar sobre isso aí. Pode mandar mensagem que aqui você entra, tá? Não tem... Você viu? Tá ótimo, olha aqui. Obrigado pelo espaço, tá? Um bom trabalho para você, William, para você, Letícia. Eu acho que a entrevista, quando ela é mais provocativa, no sentido de puxar respostas, ela é muito mais eficiente, tá? Eu gosto desse formato aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado à Rede TV pelo espaço. Obrigado por nos atender, pela gentileza também e pela cordialidade, porque assim, foi um debate, mas com educação. Obrigado. Forte abraço para todos.